eu sou Fernando Spilk, coordenador da rede Coronaômica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que vasculha a evolução do SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19 no Brasil, e professor da Universidade Fevale, aqui no Rio Grande do Sul. E nós vamos comentar um pouquinho sobre novas variantes que estão surgindo, o momento atual de flexibilização de muitas das medidas de restrição que nós tínhamos anteriormente e o que a gente pode esperar aí para o futuro próximo. Tem sido muito comentado na mídia, em vários canais de comunicação, sobre novas variantes que estão se derivando da variante Ômicron, né? Da variante de preocupação principal, que hoje é hegemônica, que está presente em todo o mundo como a principal variante. O grupo de Ômicron, ele logo de início se separou em algumas ramificações, as mais importantes BA1 e BA2. Particularmente essa variante BA.2, ela tem causado preocupação porque ela está associada a alguma elevação do número de casos em alguns países como a Alemanha, assim como ocorreu na Dinamarca também recentemente, agora já num processo de arrefecimento, e ela vem sendo identificada, associada a alguns surtos ao redor do mundo. Na verdade, a gente ainda no Brasil tem um contingente pequeno de detecção da variante BA2 comparado com outros países. Ela vem evoluindo lentamente. Até uma coisa de um mês atrás, a gente encontrava em 0,5% até 1% das amostras, agora a gente já está começando a encontrar em ao redor de 5% das amostras dessa variante. De outro lado, a gente vem encontrando uma grande diversificação no país e na América Latina da variante BA1, a variante original ocorrida na África do Sul, mostrando que o vírus vai percorrendo diferentes caminhos na medida em que ele se espalha pelo mundo e as situações epidemiológicas nem sempre são iguais, coisa que a gente já viu em outros momentos, inclusive com a variante Delta. E recentemente tomou muito espaço também na discussão essa variante XE, que na verdade é uma combinação, um recombinante entre genomas da variante BA1 e da variante BA2. A verdade é que todos esses vírus, todas essas ramificações derivadas de Ômicron têm em comum um alto potencial de disseminação e elas, felizmente, têm provocado quadros mais brandos do que aquilo que víamos no passado, principalmente porque têm encontrado populações altamente vacinadas. Então, hoje, nós podemos até ter uma atenuação relativa a essas variantes que tange a gravidade, a severidade da doença, mas isso seguramente está muito relacionado, sim, com o fato das pessoas estarem vacinadas. Ainda que nós observemos esse perfil um pouco mais brando, no geral, isso está muito associado às vacinas. Quando este vírus chega, essas diferentes variantes chegam a populações que não têm uma taxa de vacinação tão alta, como é o caso das crianças e até dos adolescentes, em muitos locais, hoje mesmo no Brasil, nós temos percentuais bem mais baixos do que na população adulta. Ou mesmo quando essas variantes chegam ao chamado grupo dos idosos extremos, pessoas com mais de 80 anos, e especialmente aqueles que não foram vacinados ainda com dose de reforço, nós vemos perfis de doença que, infelizmente, lembram muito de outras variantes anteriores, até com casos mais graves que exigem internação. Então, é por isso que nós achamos que alguns cuidados precisam continuar sendo preconizados pela população. Dispensar o uso de máscara em local aberto, onde não há aglomeração, é plenamente factível. A mesma coisa é de pouca valia hoje, por exemplo, controlar o fluxo de viagens em relação à testagem no momento em que você tem o vírus tão disseminado. Então, você poderia ter algumas políticas que, ainda assim, complementassem o teste em relação a países ou locais onde surtos estão sendo diagnosticados, mas que se utilizasse, por exemplo, o passaporte vacinal como algo importante até dentro do país para movimentação, acesso a locais onde há mais lotação. Poderia haver um mix, um meio termo de bom senso para que a gente continuasse mantendo os cuidados
em relação à disseminação do vírus. A medida mais preocupante, digamos assim, é aquela que se refere à retirada total, né, da obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados. O que ocorre? Nós sabemos que locais fechados, com permanência mais longa de convívio, como o caso de ambientes de trabalho, os locais, né, as escolas, outros ambientes com uma ventilação precária, muitas vezes, né, lojas, ambientes onde a gente tem uma má troca de ar ao longo do dia, são os locais, desde que você permaneça mais tempo, e mais tempo eu estou falando aí alguma coisa superior a 15, 20, 30 minutos, uma hora, a gente imagina e tem evidências disso, são os locais onde ocorre a transmissão. Então, seria prudente, ainda mais no horizonte, que nós temos variantes como a Ômicron, que se transmitem muito, independente de causar doença ou não, justamente porque os indivíduos estão vacinados, seria bastante prudente que nós mantivéssemos, por exemplo, o uso de máscara, como ainda é mantido, por exemplo, em transporte público, nas viagens aéreas. Não é de graça que a máscara está presente lá, porque nós sabemos que efetivamente se dá a transmissão. Então, eu acredito que nós avançamos um pouquinho demais em relação, talvez provocado pelo nosso cansaço da pandemia, nós avançamos um pouquinho demais em algumas medidas que talvez ainda fossem bastante importantes. O que acontece hoje é que a gente tem um terreno completamente aberto para transmissão. Nós não temos, independente da proteção que o próprio indivíduo escolha ter, a gente não tem praticamente nenhuma restrição mais. E isso pode ser perigoso, talvez não no sentido da gente ter novas ondas de mortes e de internações terríveis, como tivemos no passado, justamente por causa da vacina, mas nós podemos ter muitos casos, muitos afastamentos do trabalho, necessidade de faltar aulas e tudo isso. Quer dizer, os prejuízos continuam ocorrendo, porque a pandemia é global, o problema é global. Sempre pode acontecer a entrada de novos vírus, sempre pode acontecer alguma coisa desse tipo, enquanto esse problema não for contornado globalmente. A gente até pode acabar a epidemia numa região por decreto, mas o vírus não vai ler o decreto. A gente vai continuar tendo circulação e, se cuidados não forem tomados, a gente pode ter flutuações no número de casos, sim, como já foi comprovado, né? Por exemplo, com a Ômicron. Os locais onde você tem muita proximidade, onde as pessoas estão cantando, estão gritando, estão torcendo, por exemplo, shows, estádios de futebol, grandes aglomerações, mesmo que sejam um espaço aberto, eles são muito propícios para a transmissão do vírus. E no momento que você tem muitos indivíduos que têm a infecção de forma assintomática, quer dizer, não estão tossindo, não estão espirrando de maneira muito viva, pelo menos nos primeiros dias da doença, justamente porque estão vacinados, a possibilidade de transmissão nesses ambientes, como as pessoas estão muito próximas, fica muito alta. Então, deveria prevalecer o bom senso, deveria prevalecer a solidariedade de continuarmos usando a máscara, que é o equipamento de proteção que é evidentemente mais eficaz contra a transmissão, enquanto a gente não alcança realmente assim que o vírus da Covid-19 comece a empatar, por exemplo, com outros vírus que são causadores de doença respiratória endêmica, que é o nosso goal, aquilo que nós queremos chegar. Isso ainda não acontece. Então, seria recomendável, sim, em grandes aglomerações, o uso de máscara, não há dúvida. Mas, infelizmente, a gente vê assim, que há uma refratariedade muito grande dos governos e de uma parcela da população, e isso dá uma mensagem de que tudo passou. E essa é uma mensagem que pode trazer riscos, né? Pode trazer, de repente, que a gente tenha aí um problema mais para frente. Um detalhe importante que eu acho de comentar é que nós estamos num momento, olhando os dados brasileiros, de uma baixa transmissão de doença respiratória em geral. Então, nós estamos tendo uma certa sorte. Por diferentes motivos, a gente está aí não usando a máscara e mais ou menos voando bem num certo céu de brigadeiro, mas essa situação pode se inverter, ela pode mudar, como ela mudou no final do ano passado. A gente tinha menos casos diários no inío de dezembro do que nós temos hoje com a variante Delta. De repente entrou a variante Ômicron e nós sabemos o número de casos estratosférico que nós alcançamos já no final do mês de dezembro e início de janeiro. Então, seria bom que a gente fosse um pouco mais cuidadoso, sim,
a gente está muito perto de vencer essa guerra, né? Então, a gente poderia ter um pouquinho mais de paciência. Nos primeiros anos, é difícil pensar, com o panorama que nós temos, que nós não vamos precisar de revacinações anuais. À medida que a gente for vendo esse vírus diminuir sua importância, ele dentro do quadro geral das doenças respiratórias, começar a ser um vírus de uma importância que não é tão grande comparado com outros que nós já lidamos, e com uma população adulta com múltiplas vacinações, aí a gente provavelmente vai poder espaçar essas doses. Mas para crianças e idosos, particularmente, muito provavelmente a gente vai precisar continuar ainda no futuro. Mas o que nós imaginamos é que nesses primeiros anos pós-pandemia aí, nós vamos ter de ter revacinações anuais, update, né, atualização das vacinas para ficarem ainda mais parecidas com o vírus que circula, com as variantes que circulam a campo. E isso é um processo relativamente natural, pelo menos até agora, não existe evidência contrária a isso. Pelo contrário, a gente pensa que é um processo que vai se consolidar.